Você fala também sobre relacionamento, né? Qual que é a tua ideia de ser romântico antes de estar dentro de um relacionamento? Qual que é essa ideia? É porque realmente a gente assistiu tanto filme de Hollywood, da Disney, assim, que eles colocam o amor como uma batalha, como algo ansiogênico, porque prende mais a gente, né? Aquela emoção, até aquela preocupação, né? E a gente meio que aprende, reforça esses circuitos neurais assistindo muitos filmes assim, de uma visão que não é real do amor. Na verdade, a ideia, eu acho, do amor é o amor universal. Antes de você praticar o amor universal, até se um dia a pessoa for pai, que talvez seja a ideia do relacionamento, né? Muitas vezes, inicialmente, é construir alguma coisa, construir uma família, né? Talvez ser pai, ser mãe, enfim. Então, você praticar o amor universal é muito importante, até para você não ter esse egocentrismo, não ser um pai narcisista ou uma pessoa narcisista no relacionamento. E aí você... Então, quando você é romântico antes da hora, muitas vezes você vem de uma perspectiva de tomar alguma coisa, não de entregar valor, né? Você tá, enfim, romantizando aquilo, desconectado da realidade, né? Quando a gente... Isso é até interessante de falar. Quando a gente rumina demais em pensamentos de obsessão por alguma pessoa, por alguma coisa, isso tende a desconectar a gente da realidade. Eu vou pegar um exemplo extremo aqui. Esquizofrênico. Tá. Esquizofrênico, claro que é uma disfunção no sistema nervoso, o cérebro realmente tem um problema, tanto que a pessoa, ela desenvolve esquizofrenia na infância e adolescência, mas ela rumina tanto em pensamentos, e aquilo gasta dopamina mesmo, que ela chega a um ponto, né, de ter alucinações e delírios. Eu fiz um estágio em psiquiatria e acho que até algo legal de falar. Foi uma experiência muito boa. Mas enfim, muita gente pergunta se vai fazer psiquiatria ou não vai. Eu vou responder, posso responder também porque o que eu vou fazer. Mas é interessante que eu vi muitos esquizofrênicos. O esquizofrênico, ele se desconecta da realidade. Então ele tem delírios, que são histórias desconexas da realidade, que ele tem, por exemplo, a história de que ele é o presidente, alguma coisa assim, ou que ele é amigo de, sei lá, do Elon Musk, enfim. E também ele tem alucinações. Alucinações são quando ele vê ou ouve coisas que não estão aqui na realidade, então são na cabeça dele. Então esses circuitos, né, que a gente tem dois grandes circuitos, são 4 circuitos de dopamina. O mesolímbico, que é o de motivação e emoção. O mesocortical, que é o chefe executivo, que eu te falei, que é o foco, memória de trabalho, tudo, autocontrole. Tem o nigrostriatal, que é o de hábitos, que é na base do cérebro, que são os núcleos da base, e de movimentos, também entra muito na pornografia. É um movimento que a pessoa aprendeu a fazer, ela se acostumou, ela tá se movimentando ali, se masturbando, ela nem sabe por que ela tá fazendo aquilo. E tem o outro que é o túbero infundibular, que é o de regulação de hormônios, enfim. Não entra tanto aqui. Mas a questão é, nesse circuito mesolímbico, de motivação, emoção e mesocortical, a pessoa, por exemplo, no caso esquizofrênico, ele gasta tanta dopamina no mesolímbico, se desconectando da realidade, que ele falta dopamina no mesocortical. E ele tem catatonia ou sintomas negativos, que a gente chama. Então tem os sintomas positivos, que é excesso de dopamina, que se desconecta da realidade com muitos pensamentos delirantes, e falta dopamina para agir, se inserir na realidade, que são os sintomas negativos, né? A pessoa fica como se fosse uma depressão, mas é muito diferente, é ainda mais imóvel mesmo. Ele tem até a característica tipo da esquizofrenia, que é não se mexer, que é catatonia. Mas enfim, então o que acontece em grau muito menor, não patológico, mas é interessante a gente observar as doenças para entender sobre a saúde. Então eu já tive ansiedade, já tive depressão, e é interessante observar as doenças para a gente aprender sobre a nossa saúde, como a gente pode melhorar, porque não é binário, né, como às vezes a medicina coloca, e não é nem culpa dos médicos, eu posso falar mais disso, mas a medicina coloca como algo binário, ou a pessoa tem ou não tem a doença, mas na verdade é um espectro ali, né, então é uma área cinzenta ali que existe. Então, no caso da obsessão por uma pessoa, que a gente começa a ser romântico antes da hora e tudo, muitas vezes a gente está buscando uma emoção que está faltando na nossa vida. Você não está buscando a pessoa, você está buscando uma vontade de viver, que a gente não sente às vezes desde criança. Então tá depositando aquilo na pessoa e você rumina tanto em pensamentos que se desconecta da realidade,
E aí, quando você se desconecta da realidade, você começa a agir diferente, estranho. A pessoa percebe, né? No caso dos homens, muitas vezes a mulher é ainda mais perceptiva, ela percebe ainda mais, às vezes, as questões emocionais e de ação, de linguagem corporal. E aí o cara é rejeitado. E aí ele se frustra. Então é um ciclo vicioso, né? De ansiedade de performance, ruminação, desconexão e não conseguindo agir, né? E eu acho que é muito essa falta de praticar o amor universal. A gente busca também nos outros uma carência, né? Essa carência que a gente tem, a gente busca o que a gente não tem com as nossas relações, amigos, família. Então, muita gente está tratando os pais mal. Nenhum pai é perfeito, né? Tá tratando os amigos mal, mas tratando alguém que nem conhece direito super bem. Porque ao invés de trabalhar as relações com as outras pessoas e consigo mesmo também, que é a solitude, tá tratando a si mesmo super mal, porque é um medo de abandono. Então, a pessoa às vezes teve um trauma de abandono na infância, e eu mesmo já tive isso, e aí ela reforça ainda mais o abandono, abandonando a si mesma. E como que ela abandona a si mesma? Investindo demais em um relacionamento com alguém que nem é um relacionamento ainda. Ela acabou de conhecer, acabou de começar a sair. Então, ela tá se abandonando e aí depois ela fala, pô, mas eu fui super legal com a pessoa. Pô, ela me abandonou. Na verdade, não é que você foi genuinamente legal. Muitas vezes a pessoa, ela acha que tá sendo legal, mas é a síndrome da pessoa boazinha. Ela tá sendo boazinha querendo algo em troca, né? Não é genuíno. Ela quer tomar valor, né? O cara, não, peraí, eu vou pagar a conta, mas então você dorme comigo, né? Então não é genuíno, não tá sendo bonzinho. Então é só um exemplo, mas a questão é que o que falta é a gente ter mais, reforçar esses caminhos neurais de bem-estar aqui agora, de solitude, a solitude saudável, né? Então, se levar no encontro, né? Você mesmo fazer coisas que você faria, por exemplo, eu gosto da prática de, se eu vou no encontro com alguém, sei lá, eu faço algo que eu já faria de qualquer forma sozinho. Então, sei lá, um esporte, alguma coisa que eu já gostaria de fazer, beleza, eu chamo uma pessoa pra ir comigo. Mas eu não tô fazendo aquilo só por causa da pessoa. Eu já faria de qualquer forma, né? Então a relação consigo mesmo é a mais importante. E com as pessoas próximas. E aí sim, né, você vai entender mais sobre realmente o amor universal. E aí você pode construir uma relação com alguém não idealizada e mais inserida na realidade, né? Menos desconexa da realidade. A gente se desconecta da realidade com os nossos pensamentos, começa a idealizar as pessoas. Eu fiz isso demais, né, ao longo da minha adolescência. Hoje eu já percebo, quando eu conheço alguém, que eu já sei que ela se enquadra às vezes nos padrões idealizados na minha mente, que muitas vezes foi colocado pela sociedade, esses padrões, eu já observo, já percebo, caramba, opa, olha só, minha mente querendo me desconectar da realidade. Tá tranquilo, não é tão importante assim. Por que isso aqui é tão... E aí também eu acho que é muito importante ter um propósito. Eu fazia isso, eu não tinha um propósito na minha vida. Eu tava meio perdido. Eu tava caminhando para praticar uma medicina que eu não queria praticar. Nada contra, mas eu acho que muitos médicos hoje vão ser substituídos por inteligência artificial, porque eles estão só repetindo protocolos. E para mim, eu que sou TDAH, é pior ainda isso. Então, eu queria fazer algo mais criativo, diferente, e que pudesse ajudar na causa base. Até acho que como eu fiz engenharia, antes eu sou engenheiro, eu acho que essa mente de engenheiro de resolução de problemas, eu queria trazer mais isso também para esse lado, né, de médico, assim. Então, enfim, eu vi que eu ia ter que fazer isso e eu falei, não, eu preciso me motivar a fazer algo diferente, né, para não buscar nos outros essa alegria e vontade de viver. Você também fala para não se apegar, não mendigar por atenção. O que significa isso? Não se apegar? Porque você acaba se apegando, né? Amigos, a namorada. Como que é isso? Eu acho que talvez o amor universal ele não seja um apego. Não. Né? Porque eu acho que se a gente ama alguém, sei lá, a ideia é você deixar a pessoa livre, né? Então a gente talvez tenha uma ilusão de que a gente tem algum controle sobre a pessoa. Então, por exemplo, se você vê alguém atraente na rua, né, eu vejo... eu vou conseguir ter algum controle sobre a atração da pessoa sobre mim, né? Eu tô na academia, eu vejo uma menina que eu acho bonita, pô, eu vou agir de alguma forma ali pra ela me perceber e eu vou tentar virar o crush dela. Pô, não existe isso.
A gente não tem controle nenhum sobre o processo de atração. Ele é muito mais muito maior do que a gente. Então, acho que é muito mais sobre o desapego e deixar a pessoa à vontade no relacionamento também, deixar ela escolher. E isso envolve também... É muito difícil, né? É muito difícil, mas todo tipo de relacionamento, com os pais, tudo. E se a pessoa, ela estiver mais feliz não estando com você, tudo bem. O amor é isso também, né? O amor é deixar ela livre, mas é muito desafiador. Mas eu acho que é isso. O amor universal é amar a pessoa independentemente. Você ama tanto a pessoa, e a tudo e todos, né? E eu ainda tô caminhando para isso, né? Deixar bem claro. Que você chega num ponto que você é um desapego saudável, né? Não é tipo desapego, não tô nem aí. É um desapego saudável, sabe? E o mendigar por atenção, o que é? Eu acho que o mendigar por Quando a pessoa atenção... fica cobrando, você não... Eu acho que é muito isso, da gente procurar nas outras pessoas algo que a gente não tem, né, na gente. Então, ao invés de trabalhar na nossa relação com... né, e melhorar, ter uma solitude saudável, passar por um processo de solitude... Então, acho que muita gente, quando... não sei o que fazer, Rafa. Não tenho propósito. Então, faça você mesmo, né? Treina, se disciplina, começa a cortar alguns prazeres, faça um pequeno jejum de dopamina, que é só um nome, né? Jejum de dopamina, ninguém fica sem dopamina, não existe jejum de dopamina, mas é um nome prático que colocaram para você se abster de prazeres imediatos sem esforço por um tempo. Eu fiz isso antes de começar, eu queria muito gravar o vídeo, tinha medo de gravar, tinha medo de aparecer, porque eu sabia que eu ia ser julgado. Eu sofri até um pequeno cancelamento na minha turma de medicina, é normal, porque... Por causa disso? É porque foi durante o estágio, eu ainda não tinha formado, foi durante o estágio obrigatório. E aí eu tava fazendo conteúdo e qualquer errinho que eu cometia no hospital, qualquer coisa, por exemplo, eu chegava atrasado, que era até algo que acontecia, eu não vou mentir. Chegava, sei lá, 15 minutos atrasado, acontecia de vez em quando. Todo mundo, várias pessoas chegavam atrasado, mais do que eu, e não estavam nem aí. Só que a relevância de eu chegar atrasado, como eu era o mais foco, menos ansiedade, nossa, ele fala aquilo, mas chega atrasado. Então, qualquer coisinha. Então, eu era o assunto. E muitas vezes, esses ambientes de trabalho, as pessoas gostam de ficar fofocando. Porque a fofoca, ela é uma atividade bem dopaminérgica. Porque você se sente melhor, você sente um prazer imediato ali naquele momento, se sente superior, mas você fica anestesiado com aquilo. Ao invés de usar para tomar ação, né, e mudar de vida, a pessoa prefere ficar fofocando. Porque é confortável a curto prazo, só que a longo prazo é uma merda. E aí muitas vezes a pessoa ficava focando de outras e eu saía pra ler, ou pra editar vídeo, ou pra escrever vídeo. Eu não tinha tempo, cara. Meu tempo é muito valioso. De todo mundo, e aí eu sabia, quando eu saía, eu virava assunto, cara. Eu sabia. Mostrava meu vídeo e olha só ele aqui no shopping, olha ele de cócoras, não sei o quê. Então, é difícil, eu sabia que eu ia passar por isso. Mas, cara, o preço, o que eu teria que fazer, eu ia ter que tomar um caminho que eu não queria fazer. Então, eu falei, eu vou ter que passar por isso. O que você... Acho que tinha perguntado alguma coisa com relação a isso, mas acho que eu respondi, né? E a parte do que você fala também sobre discussões difíceis melhoram o relacionamento. Que as pessoas têm medo de conversas difíceis, é isso? Tem gente que evita. Conversas difíceis são atividades de baixa dopamina, né? Então, por exemplo... Eu posso falar do meu relacionamento. Eu sou o cara que gosta de conversas difíceis e vejo que minha mulher evita conversar. Vamos ter que conversar de novo, né? Sim. Eu acho que assim... Claro que é difícil dizer sem saber o contexto, mas geralmente conversas sobre difíceis... qualquer coisa, até sobre educação do filho, ou sobre o que tá legal, o que não tá no relacionamento. Qualquer atividade que você não quer fazer, mas é importante, de alguma forma a longo prazo, geralmente são atividades de baixa dopamina. Por exemplo, tem que ter uma conversa difícil com essa pessoa, eu vou ficar evitando, ou tenho que arrumar minha cama, por exemplo, tenho que organizar meu quarto. Aquelas coisas que a gente acha às vezes são inúteis, elas são atividades de baixa dopamina, então ao contrário, por exemplo, de você comer um doce, se eu comer aqui uma jujuba, eu vou ter um pico de dopamina, depois ela vai diminuir. Se eu tiver uma atividade difícil, uma coisa que eu não quero fazer, é uma atividade de baixa dopamina. Você tem uma queda de dopamina para depois ela aumentar de forma sustentada, você tem mais tônus de dopamina. Então você vê cada oportunidade de coisa difícil para fazer, você está até, inclusive, fortalecendo uma região do cérebro chamada córtex cingulado médio anterior, que é a região da força de vontade e da vontade de viver. Você fica mais propenso a conseguir fazer coisas difíceis e engajar em coisas difíceis que são importantes a longo prazo, né? Mas
Eu também tinha isso quando eu namorava. Eu tenho 3 anos solteiro. Eu acho que também. Eu lembro de alguns momentos que era. Ninguém quer, né? Ter A conversa. pessoa difícil, fala, né? nossa, lá vem ele de novo querendo conversar. Eu vejo isso também com o pessoal aqui, às vezes fala, vamos falar das coisas que dá pra melhorar. E o pessoal fala, é difícil, tem gente que, não, as coisas se ajeitam sem precisar conversar. E eu gosto de deixar muito claro também as coisas, assim, ó, dá pra melhorar aqui, isso não foi legal, isso foi legal, sabe? E eu vejo que a maioria das pessoas evitam isso, né? E não sentem falta. Parece, né? Tem casos, talvez, é difícil dizer, né? Tem casos que às vezes sei lá, quando tem uma discussão com a minha irmã, às vezes ao invés de eu chegar lá e pedir desculpa e falar que eu já falei várias vezes alguma coisa, aí eu prefiro, eu vou tentar focar, usar essa emoção pra mudar de atitude, né? Mas também tem outros casos, com certeza, você tem uma conversa importante, difícil ali, você vai evitar futuros pra se repetir, né? Então, com certeza, é importante ter conversas difíceis, eu acho. Total.